A busca pela felicidade, quando a ambição e a comodidade não se encontram. Antes de começarmos, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Agora, vamos à história. Quando nos casamos, eu, Marcos, tinha 32 anos e ela, 28. Eu sempre fui uma pessoa simples, com uma visão simples da vida. Até aquele momento, achava que isso era suficiente para ser feliz. Eu trabalhava em um emprego que ficava perto de casa, o que me permitia ter mais tempo com a família. O meu trabalho era bem estável, e eu gostava disso. As horas eram flexíveis, o que me dava liberdade para organizar a minha rotina da maneira que quisesse. Eu não tinha um diploma universitário, mas, com o salário que recebia, conseguíamos viver de maneira confortável. Não tínhamos problemas financeiros, e isso era o que eu mais queria. Estabilidade e felicidade com o que já tínhamos. Nosso filho, Pedro, foi uma surpresa no começo. Tínhamos planejado casar primeiro, mas ele chegou antes, e isso foi uma virada de chave para nós. Ele foi o que chamamos de acidente feliz, e desde o dia em que ele nasceu, nossas vidas ficaram ainda mais preenchidas, com mais significado. Quando Lara nasceu, nossa segunda filha, senti que completávamos o quadro da família ideal. Tínhamos uma vida boa, uma casa confortável, e eu estava, de certa forma, realizado. Era uma tarde tranquila de sexta-feira quando mencionei para Ana que meu chefe estava deixando a empresa. Ela, com uma curiosidade evidente, me perguntou se eu tinha a intenção de assumir o cargo dele. Eu ri, sem pensar muito, disse: de jeito nenhum. Quem quer essa dor de cabeça? Ela ficou em silêncio por um momento, antes de começar a me questionar. Ela, sempre com uma energia vibrante, sempre buscando mais, achava que essa deveria ser uma oportunidade para eu subir na carreira, buscar mais. Eu, por outro lado, não entendia o apelo disso. Eu estava bem, estava feliz, e, sinceramente, quem iria querer ficar se estressando com mais responsabilidades? Mas foi aí que a conversa tomou um rumo inesperado. Ela começou a me acusar de ser sem ambição, de estar acomodado. Para ela, eu estava apenas aceitando a vida que a vida me deu, sem tentar conquistar mais. Ana sempre foi diferente de mim. Ela é movida por um desejo constante de crescimento, de superação. Desde que nos conhecemos, ela sempre estava em busca de mais. Mais promoções, mais dinheiro, mais status. Ela trabalhava horas extras com frequência. Estava sempre buscando se destacar no trabalho. Ela me dizia frequentemente que, para ela, um homem sem ambição era um homem sem graça, sem vida. E eu, bem, eu estava feliz com o meu trabalho, sem querer subir em nenhum escalão corporativo. Para mim, o objetivo da vida era aproveitar o presente e dar o melhor para minha família, sem a pressão de querer ser mais do que eu realmente queria ser. Ela não entendia isso. Para ela, ser bom o suficiente não era suficiente. Ela queria mais, e queria isso de mim também. Ela dizia que, se eu fosse mais ambicioso, poderíamos estar vivendo de forma bem diferente. Ela falava sobre o sonho de termos uma casa maior, quem sabe até em Nova York, onde os filhos poderiam ter uma educação de elite. Para ela, o céu era o limite. E, para mim, não havia necessidade de ir tão longe. Foi quando ela me disse algo que ficou marcado na minha mente. Ela falou que, se eu tivesse um pouco mais de ousadia, de coragem, nós já estaríamos vivendo de maneira diferente. Ela acreditava que eu tinha muito mais potencial do que eu estava usando. Ela achava que, se eu tivesse mais peito, conseguiria alcançar 6 dígitos de salário, comprar uma casa enorme, viver uma vida de luxo. Mas para mim, isso não fazia sentido. Eu nunca quis viver uma vida de ostentação. Nunca me importei com as aparências ou com o que a sociedade dizia que era o sucesso. Para mim, sucesso era ter uma vida tranquila, ter tempo para minha família e não ser consumido por um trabalho que me roubasse tudo o que eu mais valorizava. Essa diferença de pensamento foi o que começou a gerar uma tensão crescente entre nós. Enquanto Ana vivia na busca constante por ascensão, eu estava feliz em viver uma vida mais simples. E o que para mim parecia ser o equilíbrio perfeito, para ela era um enorme vazio.
Ela não conseguia entender por que eu estava tão tranquilo em nossa situação financeira. Eu, por outro lado, não entendia por que ela estava tão insatisfeita. Antes de continuarmos com a próxima parte, já se inscreveu no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Agora, voltamos para a história. Durante as semanas seguintes, a situação não melhorou. Ana se mostrava cada vez mais frustrada. Para ela, parecia que eu estava ignorando todas as oportunidades que a vida me dava. Ela via a vida como uma competição, e eu, como alguém que estava só assistindo o jogo. Isso a incomodava profundamente. Aos poucos, ela começou a expressar esse ressentimento de maneiras cada vez mais claras. Ela me dizia que, por minha causa, ela era a única a sustentar a família com seu trabalho excessivo e seus esforços constantes para subir na carreira. Ela não queria ser a única responsável pelo futuro financeiro da família. Mas, na prática, era isso que estava acontecendo. Eu tentei explicar para ela que não estava, de forma alguma, sendo irresponsável. Nós não estávamos lutando para pagar as contas. Tínhamos o suficiente para viver com conforto. Nunca passamos necessidades. Eu não via a necessidade de ter mais, de fazer mais, de arriscar mais. Para mim, o simples fato de estarmos bem e felizes era o suficiente. Mas ela não conseguia aceitar isso. Ela queria mais, não só para ela, mas também para nós. E, se eu não estivesse disposto a lutar por esse mais, ela sentia que estava sozinha nessa jornada. Mas algo mais profundo estava acontecendo. Não era só sobre dinheiro ou status. Era sobre uma diferença fundamental em como cada um de nós via o mundo e a vida. Para Ana, a vida era sobre buscar a perfeição, a realização máxima. Para mim, a perfeição estava na aceitação, na felicidade com o que já se tinha. Isso nos distanciou cada vez mais. Ana começou a me acusar de ser egoísta, de não estar me esforçando para oferecer a ela o que ela queria. Ela queria um parceiro que estivesse ao lado dela, que compartilhasse os mesmos objetivos, os mesmos sonhos. Mas eu não compartilhava esses sonhos. E, à medida que nossa conversa sobre ambição e objetivos de vida se aprofundava, ficou claro que nossas visões estavam completamente desalinhadas. Nós tentamos, por algum tempo, encontrar o meio-termo. Eu tentei entender o que ela queria, e ela tentou entender minha posição. Mas, no final, a frustração só aumentou. Eu não conseguia entender por que ser feliz com o que já tínhamos não era suficiente. Ela não conseguia entender como eu podia estar tão confortável com uma vida simples, sem o desejo de conquistar mais. Ela dizia que, se eu não estivesse disposto a mudar, a buscar mais, a nossa relação não tinha futuro. Eu, por outro lado, achava que viver em constante busca de mais era um caminho que eu não estava disposto a seguir. Não via sentido em mudar tudo o que já estava funcionando bem para nós. No fim, nossa separação aconteceu. Não foi uma decisão fácil, mas depois de muitas tentativas frustradas de conciliar nossas visões de vida, ficou claro que não estávamos mais na mesma página. Eu estava em busca de paz e felicidade na simplicidade, enquanto ela queria uma vida de conquistas e realizações. E, no fim, decidimos que não podíamos continuar vivendo uma vida de constantes desentendimentos, pois isso não era bom para nós e nem para nossos filhos. Ana admitiu, em uma conversa final, que a razão pela qual ela não conseguia ser feliz com a nossa vida era que ela sentia que não estava conquistando o que realmente queria. Ela desejava mais. No fundo, sentia que eu não tinha os mesmos objetivos. Eu, por minha vez, acreditei que já tínhamos tudo o que precisávamos para sermos felizes. Cada um de nós seguiu seu caminho, com nossos sonhos e ambições divergentes. Agora, olhando para trás, vejo que nossas diferenças não eram apenas sobre dinheiro ou carreira, mas sobre a forma como vemos a vida. Ana queria escalar montanhas, enquanto eu estava feliz com os pequenos degraus. E, no fim, essas diferenças foram o que nos separaram. Gostou da história? Deixe nos comentários o que achou e aproveite e verifique se já está inscrito no canal.